De forma nenhuma nós estamos desencorajando vocês a atrair uma experiência específica, tá? Nós só estamos falando que muitas pessoas quando tentam fazer isso não conseguem porque elas perdem a visão abundante do mundo. Eu entendi isso lá atrás, eu entendi isso dentro do relacionamento com a Amanda. Primeira grande criação que eu fiz na minha vida foi um relacionamento com a Amanda. E ali, hoje eu interpreto diversas lições. Até hoje eu ainda utilizo essas memórias para interpretar diversas lições de coisas corretas que eu fiz. E eu fiz muito aquelas coisas porque eu tinha um desejo muito profundo que me guiou por uma rota muito correta. Isso estava muito associado ao bem-estar. Então hoje eu consigo interpretar muita coisa. Quando a gente fala de pessoa específica, bom, muitas pessoas acabam confundindo um pouco, né? Eu acho que entra um pouco aquele nosso medo do, nossa, mas será que alguém pode ter o meu marido? Será que alguém pode ter minha esposa? E a gente começa a perder um pouco o rumo das coisas, né. A integridade é importante na nossa vida, então a obsessão por trás de uma pessoa, isso é desequilíbrio de energia, não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando também de você sair perseguindo uma pessoa que não está disponível, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui é que nós criamos sim relações específicas, porque isso em algum momento ele ganha total sentido na nossa vida. É importante que a gente esteja do lado da pessoa que a gente realmente quer. Agora, muitas vezes, você já pode ter passado por isso, muitas pessoas ao tentarem magnetizar uma determinada experiência, um determinado apartamento, qualquer experiência, emblemática que seja, ela pode sim não conseguir fazer, porque ela perde a visão de abundância. Ela simplesmente se perde dentro do processo e eu já ajudei inúmeras pessoas corrigindo só esse ponto e ela conseguiu fazer com que aquilo acontecesse. Então tinha pessoas que na hora que foi comprar o apartamento deu tudo errado, eu olhei pra ela e falei assim: "Olha só minha filha, pelo amor de Deus, senta aqui, olha para essas outras possibilidades, vê que elas servem para você e deixa claro para sua mente que você quer isso". E depois ela foi lá e conseguiu o apartamento. Eu já consegui orientar algumas pessoas com relação ao relacionamento. Tentava bater cabeça lá, não sei quantos anos, tentando, 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 e virei para ela e falei assim: "Ó, senta aqui. Sabe que existe um monte de gente no mundo? Que você pode viver um monte de relacionamento? Esquece um pouquinho isso que você quer agora". A pessoa: "Ah, tá bom, eu sei, eu entendi, tá bom, então agora você entende de verdade isso". O dia que você entender de verdade, você vai ver que esse relacionamento que você quer vai acontecer. Dito e feito, isso aconteceu. Porque quando a gente se alinha com a verdade, a gente cria com precisão. Quando a gente se desalinha da verdade, a gente trava o espelho da vida, tá? E se você passar por isso, se o espelho da tua vida travar, o que você tem que fazer? Você tem que bater nesse ponto. Eu preciso ensinar para minha mente que existem inúmeras possibilidades e que a que eu realmente quero é essa. É muito diferente de você se tornar uma pessoa obsessiva atrás de uma outra pessoa. É muito diferente de você se tornar uma pessoa obsessiva atrás de um determinado apartamento, de uma determinada viagem, uma determinada experiência e você simplesmente perder o controle da sua energia. Você não vai conseguir viver aquela experiência, tocar aquela realidade. Por quê? Porque você se afastou da verdade. Essa é uma chave que possibilita a gente viver experiências específicas, possibilita a gente viver relacionamentos com uma determinada pessoa que já está do nosso lado, que faz sentido, etc e tal, sem obsessão, sem perder a integridade, é sempre focado na gente entender como que a gente cria com precisão. Essa é a lógica. Se você perde a visão abundante, você se perde, o espelho trava e nada acontece. E quando isso, por acaso, dentro do teu processo de aprendizado acontecer com você, entenda o que está acontecendo. Ele fala assim: "Espera aí, me perdi aqui, eu estou dando valor demais para esse apartamento e ignorando quem eu realmente sou". Quer dizer, eu estou perdendo a visão de abundância da vida e isso é um processo de aprendizado. Nós somos criadores do processo de aprendizado. Você tem que entender que a vida ela é abundante para todos os aspectos, para a saúde, para relacionamento e para perspectiva financeira. Quando você ganha essa abundância, não pode ter que: "Ah, meu Deus, se eu perder esse cliente", esquece. Tem um monte de cliente aí, um monte de gente para validar suas crenças. Se você acha que você vai perder o cliente, o cara não vai comprar. Se você acha que você vai vender, que você vai agregar na vida daquele cliente, vai aparecer gente para confirmar a tua crença. Então, e essa na verdade para confirmar a verdade, né, que é a abundância. Não faltam pessoas no mundo. Tem mais de 8 bilhões de pessoas, no mundo e todos os tipos de experiências são possíveis, elas vão acontecendo e a gente vai atraindo as pessoas em função do que a gente acredita para validar as nossas crenças. Lembra, é um esforço colaborativo. A gente está vivendo um esforço colaborativo, a gente não pode esquecer disso jamais. E se você estiver dentro desse processo de criação e isso acontecer, você já sabe o que está acontecendo, simplesmente corrija. Algumas pessoas falam assim pra mim: "Cadu, mas eu estava lá tentando fazer, cara, agora eu errei, eu fiz esse negócio errado". Lembra que você começou do zero? Você começou um processo de criação e aquilo ali quase aconteceu? Pois é, se não aconteceu, você continua. Se você voltar do zero, você não ia fazer aquele processo até acontecer? Então, quando você erra, não tem nada acabado. A vida é um quadro em branco, é só você continuar. O processo de aprendizado, ele faz parte da criação. Então, se você caiu, se o espelho travou, você simplesmente continue. Faça os exercícios como tem que ser feito, porque você vai conseguir tocar a realidade. É uma questão de tempo. Algumas pessoas falam assim: "Cadu, eu tô nessa MT, não tenho resultado". Eu falei: "Não, espera aí.
Você ainda não tem resultado. Como meu cliente, eu sei que você ainda não tem resultado. A única coisa que garante que você não vai ter é se você parar. Mas eu tenho certeza que se você não parar, você vai ter. Você que acha que você não tem. Entende? São coisas completamente diferentes. Então, entenda que o processo de criação da realidade, a gente tem que tirar o tempo do jogo, a gente tem que ter paciência. Se você realmente quer uma coisa, não faz sentido porque você bateu com a cara na porta, você desistir dessa coisa. Na verdade, a tua clareza foi testada e você desistiu. É isso que você precisa entender. Não é que você não vai criar, é que você não está dando conta porque o seu desejo talvez não seja suficiente, ou porque talvez você não se enxergue como você realmente é, o potencial que existe dentro de você. Então você para. Você que parou. Não foi que você não conseguiu fazer. Você estava dentro do processo. Então a gente tem que entender que o processo ele não vai funcionar de forma perfeita. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado, seria uma grande contradição. Se você achar que você vai pegar um modelo da CMT e que tudo vai funcionar perfeito, que nada vai sair do controle, você está pensando errado, tá? Nós estamos dentro do processo de aprendizado e dentro dessa jornada, naturalmente, você vai perceber os desvios, vai perceber os erros e se você continuar, você vai conseguir fazer. Se fosse assim, eu precisava só te dar um passo, eu não precisava te dar 12, né? Te dar 12 por quê? Porque a gente sabe onde que você precisa ir corrigindo. Algumas pessoas com um passo vão conseguir fazer determinada realidade, mas elas não vão conseguir fazer o potencial que elas conseguem fazer. Então ela precisa do segundo passo, precisa do terceiro, precisa do 12º. A nossa lógica ela está toda estruturada para que você vá corrigindo cada um dos pontos, cada uma das questões da sua vida, até você chegar lá na execução. Mas naturalmente a gente está trocando a roda do carro andando. Então, às vezes, com o input correto no início, aquela pessoa que já está ali, já tem um determinado nível de consciência, já tem um determinado entendimento de como causa e efeito funciona, mesmo que seja de forma intuitiva, ela consegue criar vários resultados. Então, por isso tem pessoas dentro da CMT que com um mês, 2 meses, elas conseguem resultados. Tem outras pessoas que acabam levando mais tempo. A diferença é só o tempo. Tá? Todos nós conseguimos. Eu sempre lembro que eu trabalhei muito com grandes pilotos de helicóptero. Eles dizem assim, Cadu, qualquer um consegue pilotar um helicóptero. O que muda é o número de horas que ele precisa se dedicar para fazer. E aqui funciona a mesma coisa. Qualquer um consegue criar a realidade que deseja. Então, agora vamos trazer um pouquinho mais de, eu diria que, de insumo para a gente entender esse processo de magnetização de dinheiro. Como que isso acontece na prática? Então, vou pegar o exemplo aqui da Penthouse. Quando eu penso em adquirir uma determinada coisa, viver uma determinada experiência, eu uso o valor mais alto. E quando eu vou consumir, eu uso a minha melhor possibilidade. Então, como que isso se aplica aqui? Eu tenho aqui a Penthouse, eu tenho uma taxa aqui que a gente já conhece, né? Uma taxa diária, uma diária que a gente paga, né? Então, exatamente como nesse lugar que a gente está. Então, tem uma taxa, eu já sei qual é. Mas eu sei também que existe a taxa do Natal, que custa 80 mil dirhams, mais ou menos, sei lá, 120 mil reais por dia, por noite. Esse é o número mais alto, né? Eu não tenho um valor desse imóvel, esse imóvel não vende, então eu não tenho valor. Se ele vendesse, eu ia trabalhar do valor de venda, dentro da minha cabeça. Eu fiz isso lá na Fazenda Boa Vista. Tinha uma casa que a gente alugou por mais ou menos 200 e poucos mil reais, mais ou menos porque as despesas elas variam, né? Mas custava 40 milhões. Qual foi o número que eu botei na minha cabeça? 40 milhões. E eu trabalhei em cima desse número. Até eu falei, pô, cara, eu tenho que girar uma quantidade de milhões aqui para eu dar conta de conseguir viver numa casa de 40 milhões. E depois, na hora de fazer, eu procurei o quê? O aluguel, que era os 200 e poucos mil, então o negócio 200 e poucos mil é muito barato, né? E realmente, assim, se é 200, se é 300, tanto faz. Por quê? Porque você tá trabalhando com 40 milhões, pô. Você usa esse processo de correspondência de relatividade a teu favor. Então, que eu trabalho aqui? Eu penso assim, bom, qual é a diária mais cara? 80 mil. Então tá bom, então eu já faço a conta com 80 mil. Vai dar lá uns 3 milhões de dirhams, que dá mais ou menos, sei lá, uns 4 milhões e poucos de reais. Então, eu penso nessa perspectiva, sabe? Eu penso nessa perspectiva. 80 milhões, se a gente fizer uma conta rápida aqui, você pode botar 3 milhões e pouco. A conta que eu tenho na minha cabeça é 3 milhões e meio, mas é uma conta simplificada, eu não fico me pegando muito em números. Mas eu sei que eu preciso girar um aluguel que eu tô falando de pagar um mês, né, um aluguel de 3 milhões e meio de reais. Pois bem, o que que eu faço? Eu nivelei por cima. Na hora que eu for pagar isso aqui, eu não vou pagar a taxa mais alta do ano. Essa taxa ela vai fluir e na maior parte do ano ela é muito mais barata do que isso. Então, quando eu for pagar, eu tenho um número bem menor, o que torna essa experiência para mim muito barata. Se você pensar em termos de compra, quando você pensa, por exemplo, a gente pensou no Porsche, 900 e poucos mil, quando a gente foi comprar, a gente botou lá o boletim de 6 mil reais. Então, assim, é uma coisa que você cria, que, pô, você está criando ideias. Isso você precisa entender. Quando a gente magnetiza um dinheiro, quando a gente cria uma realidade, a gente se conecta, a gente precisa criar coerência entre causa e efeito para a gente se conectar a essa realidade. Quando eu desejo viver uma experiência numa penthouse, eu vou precisar trabalhar causa e efeito. Eu vou precisar magnetizar essa quantidade de dinheiro.
E o processo ele é assustador, porque quanto mais você se aproxima, quanto mais se ensina para sua mente, mais as ideias fluem, mais as pessoas começam a colaborar, mais o processo começa a se abrir na sua frente e você realmente consegue fazer com que aquilo aconteça. Então eu sempre boto o número que eu estou tentando magnetizar de forma majorada. Eu não boto um número irreal. Para mim seria muito bom se esse negócio aqui vendesse por 100 milhões. Por quê? Porque eu ia trabalhar com esse número, 100 milhões de dirhams, mas eu não. Eu trabalho com esse número aí de 3,5 milhões de reais para poder ser o aluguel mensal e eu sei que o aluguel mensal vai ser mais barato do que isso. Naturalmente, na hora de buscar, de executar a experiência, eu trabalho com a melhor possibilidade, menor custo pela mesma experiência. E na hora de magnetizar o dinheiro, eu procuro o valor mais alto. E eu estou trazendo isso para vocês porque senão vocês vão acabar entrando num processo que a gente já entrou. Que é o seguinte, você usa uma coisa para magnetizar e depois você se afoga porque ela drena todo o seu dinheiro. Não é porque você magnetizou aquele dinheiro, depois você consumiu aquele dinheiro, não faz muito sentido, né? Você vai acabar ali sempre voltando para o mesmo set point. Não é isso que a gente quer. Então a gente usa as coisas de forma bem inteligente. Quando fui ver o carro, vi e pensei sempre no valor lá de 5, começamos a trabalhar em ideias para magnetizar aquele valor. Se você pensar em ideias para você ganhar 10 mil reais, determinadas ideias vão fluir na tua cabeça. Se você pensar em ideias para você ganhar mensalmente 50 mil reais, aquelas ideias já não fazem mais sentido. Você vai ter que pensar de outra forma. Se você pensa em 100 mil reais, é a mesma coisa. Se você pensa em 1 milhão de reais, é a mesma coisa. Se você pensa em 10 milhões de reais, tudo mudou. Esse número nada mais é que uma frequência de realidade. Quando você estabelece ela como símbolo, como referência, você se conecta a ela e você começa a se mover para lá. Se você realmente quiser, você não vai dormir no ponto. Você vai fazer. Pode te dar um desânimo ali no início, você pode sentir que tua autoimagem não deixa você chegar, mas isso tudo são passos que a gente vai ensinar vocês a corrigir ali na frente. Por enquanto, o que a gente precisa é traçar uma realidade que ativa o nosso desejo, de alguma forma, tá? E que a gente entenda que existe uma certa maneira da gente chegar lá. Existe uma certa forma da gente fazer. Agora que a gente precisa entender, cara, eu vou tocar a experiência. Por quê? Porque eu estou buscando os insights que vão se tornar grandes ideias e que eu vou dar conta, eu vou aprender a me mudar para eu dar conta de executar essas ideias e colocar isso na minha rotina. E isso vai acontecer e eu vou tocar a experiência finalmente, porque eu sou criador e eu vou conseguir criar isso através dessa metodologia. É importante que a gente entenda o processo. Eu não estou indo lá por acaso. Estou indo lá porque eu estou treinando minha mente para que ela consiga se fixar naquela determinada realidade. Quando eu faço isso, eu naturalmente acesso uma realidade paralela, eu começo a me mover para lá, as coisas vão fluir porque nós somos o criador da realidade. É só por isso que funciona. Quando você toma a decisão de comprar uma coisa, de viver uma experiência, você começa a magnetizar aquela experiência, porque, na verdade, no fundo, você está criando a experiência. Tá? Então, as consciências, como a Amanda colocou aqui, a gente estudou no passo 1, elas se reorganizam para entregar para você a experiência que você está criando. Como que esse processo acaba acontecendo? Esse processo acaba acontecendo através de uma coerência de causa e efeito. Eu não posso negar isso. Eu não posso romper com a lei. Eu preciso garantir que eu estou produzindo as causas, ou seja, eu não estou fazendo movimento apenas, eu não estou simplesmente fazendo. Eu estou produzindo causas, ou seja, estou fazendo de forma correta. Não é esforço inteligente. Tem esforço, mas é inteligente, não adianta fazer só esforço. Então, esforço inteligente que gera essa coerência, causa e efeito. O efeito eu estabeleci, agora eu vou começar a olhar para a causa. E eu vou ganhando energia aqui. Cada vez mais eu começo a me apaixonar pela causa, uma hora a coisa fecha. E muitas vezes eu vou ter que me transformar para poder conseguir tocar determinadas experiências, e essa é a essência do que nós estamos fazendo dentro da CMT. A gente cria um cenário de referência para a gente se tornar a nossa melhor versão, para a gente se tornar uma versão que a gente dá conta de chegar. E quando a gente chega lá, o que que acontece? A gente cria um cenário cada vez mais desafiador, porque o jogo da vida é esse. Então, quando a gente entende que o jogo da vida é esse, não adianta ficar desesperado. Não adianta ficar angustiado. Você tem que ter paciência, você tem que trabalhar as virtudes, você tem que viver no bem-estar, você tem que gostar do lugar que você tá. Eu posso, assim, ficar insatisfeito e falar, cara, eu quero sair daqui porque isso é um estímulo para eu poder me mover. Eu não posso ficar aqui me lamentando e angustiado e alimentando uma questão que só vai prejudicar a minha forma de me enxergar, a minha autoimagem e etc. E, naturalmente, as minhas ideias, né? Eu tenho que estar concentrado em criar ideias. Quando vocês fizerem choque de abundância, saibam, vocês estão buscando caminhos. Vocês estão confirmando clareza, estão tocando a experiência para calibrar o pensamento na frequência correta do que você quer ver. Quando você calibra o teu pensamento com essa determinada frequência, o teu conhecimento interior começa a fluir
para você, e aquelas ideias que estão em harmonia com aquela frequência, não de R$ 10.000, não de R$ 50.000, talvez é de R$ 1.000.000. A frequência que você decide vão fluir para você. Se você ficar pensando em ganhar R$ 10.000, só vai fluir ideia de R$ 10.000. Não se engane. Se você pensar em 50, só vai fluir ideia de 50. Agora, o nosso desafio é conseguir pensar nessa frequência, é conseguir se estabilizar nessa frequência. E a gente precisa ser paciente com a gente mesmo.